Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, meus alunos perguntaram para mim sobre esses casos que estão acontecendo aí, tanto o Carrefour como o da Mariana Ferrer, e esse novo caso em que uma modelo, ela supostamente foi estuprada, ela acusa o senador, o Irajá Silvestre, e um vídeo chega para contradizer aquilo que a moça disse, né? E assim, nosso sistema criminal tá para fazer parte de um stand-up, na verdade. Então, galera, eu resolvi não falar sobre a sentença desses casos aí não, certo? Eu resolvi falar sobre alguma coisa que eu percebo que meus alunos e muitas gerações, ou muitos dessa geração, eles estão perdendo, que é uma coisa muito cara na nossa tradição histórica, é uma herança muito importante, e quando eu vejo a postura dos meus alunos de acordo com esses casos, eu noto que nós estamos com um problema muito sério. Segue o vídeo aí. Para tentar ilustrar para você o que eu estou querendo trazer, né, de tradição a ser salva com esse vídeo, eu queria falar da história de Manuel Mota Coqueiro. É um cara que foi morto por pena capital em 1855. O caso dele foi um escândalo para a época. A imprensa, certo, noticiava, parecia uma novela naquela circunstância, mas o cara teria engravidado a filha de um dos seus empregados que morava em suas terras. Essa garota, ela tinha seis irmãos, o pai e a mãe. E a família dela foi assassinada a golpes de facão por um conjunto de escravos. A garota conseguiu sobreviver, escapou e relatou para um fazendeiro vizinho que denunciou o ocorrido às forças judiciárias, né? Então, pessoal, vê um problemão. O Manuel, ele vai ser preso e vai passar pela pena de morte. O detalhe é que naquele momento todo mundo queria a morte dele, né? Porque o crime, de fato, ele foi de uma barbaridade sem precedentes. Disse, ou melhor, na verdade, quando eu cursei direito, que eu perguntei ao meu professor por que o Brasil já não tinha mais pena de morte, ele usou o caso do Manuel Coqueiro. É assim que eu fiquei sabendo sobre a história. Mas hoje tem algumas correções para apresentar a vocês. O meu professor disse que ele era inocente e que, de fato, quem tinha feito o crime teria sido a esposa dele. Ela teria mandado matar a família da garota por ter sido amante do marido dela, e o Manuel Coqueiro que pediu ao Dom Pedro II a graça, né, para que ele não passasse pela pena de morte. Na época era um favor que o imperador ele daria a alguém sentenciado à pena de morte. A graça era trocar a pena de morte pela prisão perpétua. E o Dom Pedro negou por causa da natureza da barbaridade do crime. E o Manuel Mota teria sido executado negando até o fim que ele tivera feito aquele crime, e o ordenamento jurídico brasileiro carrega em seu peso de consciência o fato de que para aquela época foi morto um inocente. Ele deu essa razão para dizer que o Brasil República, ele cancelou em sua Constituição de 1891, né, ele cancelou a pena de morte, ele retirou, na verdade, a pena de morte do Código Penal brasileiro. Vem um fato, né? Isso causaria, de fato, um certo rebuliço no estômago jurídico da história brasileira, porque um inocente ter sido colocado sobre a pena de morte sem ter cometido tal crime. Galera, a história, de fato, ela não conclui que foi a esposa dele, né? Existe um segmento dos historiadores que eles acreditam que o que indicou-se lá pelos fatos investigados que teria sido ela, mas outros acreditam que não. O fato é que Manuel ele chegou à pena de morte negando aquilo ali. Entretanto, eu queria saber de vocês o seguinte, ou melhor, apontar para vocês. Se aquele homem era inocente, entende? O peso de consciência tem que haver sobre aqueles que exigem a justiça. Porque justiça é um conceito herdado da cultura ocidental, tal como nós temos hoje, e ela vem de uma tradição muito complexa. Nós temos aí desde o Egito Antigo a deusa Maat, nós temos Temis na cultura grega, e nós temos o arcanjo Miguel na cultura judaico-cristã. E essa tradição, cada um desses seres, entidades, ele tinha praticamente um desses símbolos que faz parte hoje da cultura do direito, né? Uma balança, uma espada. Por isso que você vê esse símbolo do ordenamento jurídico brasileiro, da justiça brasileira, na verdade, como sendo aquela mulher com olhos vendados e uma balança e uma espada. A balança é para pesar sobre o julgamento aquele que é trazido como prova, como evidência, né? A espada é para mostrar que ela tanto se impõe
a justiça ela se impõe como ela tem força de punição também. E a venda é para dizer que a justiça ela é imparcial. Ela não olha para homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros, certo? Criança, idoso, ela é imparcial. Ela está lá para julgar o acontecido e pesar na balança aquilo que foi resgatado como prova e punir com a força da espada aquele que é de fato o grande vilão da história, né? Aquele que é o infrator das leis. Esse conceito ele faz parte de um mundo ideal, né? É uma tradição que nós temos da cultura ocidental, entretanto na realidade nós vemos que a coisa é muito diferente. O que eu me preocupo é porque eu vi história dos meus alunos, eles chegaram a comentar comigo, eles chegaram a debater, trocar uma ideia, mandaram mensagens, onde eles sentenciaram, na verdade, as supostas vítimas, né, a serem vítimas e sentenciaram os supostos agressores a serem agressores. E eu percebi o seguinte, que nós estamos perdendo a tradição de justiça que nós temos tal como ela é em conceito. Nós estamos perdendo a justiça para o ativismo jurídico, certo? Através de pressão das redes sociais, porque a justiça real, ela sofre sim pressão da mídia, ela sofre pressão das classes sociais, ela sofre sim pressão, certo? Daquilo que pode se impor contra ela, do jogo de interesses que há na política, ela não consegue ser totalmente imparcial, não. Isso é uma verdade notável, né? Nós percebemos isso na realidade. Mas o que me preocupa demais é essa facilidade para que meus alunos vejam uma manchete e simplesmente tomem o partido daquilo ali e publiquem. Porque o Supremo Tribunal da Internet, né, as redes sociais, ele está praticamente aí jogando sentença à torta e à direita. E ninguém está percebendo que um julgamento está acontecendo, certo? Independente do que você viu pela mídia, do que não viu, mas uma sentença há de ser dada, a justiça ela vai ter que procurar as provas sobre aquilo ali e as pessoas já tomaram partido baseado numa militância. E a militância ela atropela o senso jurídico. Talvez isso aí seja também uma ligação em que possa acontecer entre nós e a suposta vítima. Uma mulher olha outra que acusa, né, alguém de estupro e ela se identifica com a mulher, ela toma as dores dela. Um cara que é negro pode olhar para aquilo que aconteceu no Carrefour e ele alegar, não, é racismo e tal. Entretanto, sobre a justiça, certo? Sobre a justiça. Cada caso é literalmente um caso. A sua vivência não corresponde necessariamente e em essência àquela que outra pessoa está passando. Nós não podemos pensar que número de pesquisa, dados, estatística, ela pode simplesmente ser aplicado a uma situação paralela àquilo ali, a uma situação à parte também daquilo. Isso é incoerente. As suas dores podem ser parecidas com as dores daquele outro, mas elas não são necessariamente as mesmas. Suas particularidades do que você passou não são necessariamente as particularidades daquela situação ou a ausência daquelas particularidades podem não ser, certo? A ausência da sua. Então, o fato, nós temos aí situações que elas estão passando a ser julgadas pelas pessoas e adolescentes, pessoas que têm aí algum nível de influência, eles simplesmente, de forma categórica, sentenciam, certo? As pessoas a serem culpadas ou serem absolvidas. E, cara, você não estava lá, você não tem praticamente as provas conclusivas daquilo, é tudo uma questão, pelo que me parece, de militância. A mulher quer defender a mulher, o negro quer defender o negro e simplesmente, às vezes, a coisa pode ser que saia um tiro pela culatra, né? Nós tivemos aí aquele caso com o Neymar, que a garota saiu muito constrangida depois que certas coisas vieram à tona, né? E o movimento feminista chegou lá para abraçar, apoiar e, cara, a vergonha depois, como é que fica com relação a isso aí? Atestar que uma mulher é sempre vítima, um negro é sempre vítima de racismo, não significa necessariamente que isso seja verdade. O problema é que nós estamos fazendo com que os julgamentos eles acompanhem os números estatísticos, os números de pesquisas que podem até muito bem serem embasadas de acordo com alguma ideologia. Nós estamos fazendo pessoas virarem números estatísticos e não pessoas reais que podem sofrer com um mau julgamento. A justiça brasileira está virando um show midiático, um tipo de pão e circo romano, para que a coisa fique o bel prazer daquele que a sociedade espera que aconteça. Então as pressões sociais da rede social, os hashtags se levantam e as pessoas começam a cobrar, começam a bater em cima daquilo e os juízes eles se veem, certo, pressionados a tomar uma decisão de forma que eles possam sair ou como heróis, certo, e não como carrascos. Isso não é função de um juiz. O que nós estamos fazendo é matar a imparcialidade da justiça para que aquilo que nós queremos que seja verdade, o nosso conjunto de ideias, ela seja
praticamente fundamentada e que a justiça ela deu um tipo de prerrogativa a nosso favor, mostrando que é sempre aquele caso a lei, sempre como se interpreta na minha ideologia, é sempre aquela lei. Um morto foi negro, então foi racismo. Uma mulher foi morta, então é feminicídio. E cara, crimes como racismo, feminicídio, homofobia, eles são extremamente difíceis de serem analisados. Extremamente. Entretanto, o que acontece é que se uma mulher morre, tem que ser catalogado como sendo crime de feminicídio. Mas se você parar para pensar, um cara que vai assaltar um homem e atira no homem, não podemos dizer que é homicídio, né? Crime de matar homem. Isso não existe. Mas ele matou lá, o cara resistiu, ele atirou, pronto, foi embora. Ele vai assaltar uma mulher, a mulher resistiu, ele atirou, pronto, vai embora. Ele fez vítimas, ele é um assassino. Ele necessariamente não matou a mulher porque ela é mulher, não matou o homem porque ele é homem. Entende? Um crime de feminicídio ele tem por base de dizer que a pessoa que foi vítima, ela foi vítima justamente, especificamente, porque ela é mulher e o seu agressor, o seu assassino, ele tinha por prerrogativa na sua postura matar ela por ela ser mulher. E isso é muito difícil. Como é que você consegue entrar no consciente de alguém para saber que ele de fato fez aquilo ali porque ela é mulher? Crimes que são comuns, né, no dia a dia, mas quando se aplicam a mulheres, eles são feminicídio. Quando se aplicam a homossexuais, eles são crimes de homofobia. Quando eles se aplicam a negros, eles são crimes racistas. Isso é muito complicado de você tomar uma postura como essa e de ter as provas contundentes. A não ser que um cara fosse na rede social e disse: hoje eu vou matar negro porque é negro. Ele assassinou alguém, temos uma prova. Nós temos uma prova. Mas um cara matou outra pessoa lá durante uma briga. É até curioso que, pelas estatísticas, negros matam negros, né? É menor o número de brancos que matam negros. E é complicado você chegar a uma simples conclusão como essa para dizer que foi um crime de racismo. Mas aí se conclui. Por quê? Porque ajuda na agenda, ajuda praticamente no processo de implantação ideológico, ajuda a fazer minhas ideias terem sentido. E a justiça, né? A justiça ela não olha para a qual ela é vendada. Ela não olha para o sexo, ela é vendada. Ela não olha para a etnia, ela não olha para a idade, ela é vendada. Ela simplesmente tem que pesar para ver aquilo que é certo e que é errado, coisas que independem da sua raça, coisas que independem da sua ideologia. Certo é certo, errado é errado, a lei é a lei. Aí nós chegamos nesses casos da Mariana Ferrer, né, ou do cara lá que foi assassinado no Carrefour. Essa outra agora está sendo muito recente, essa modelo, então vai ter que deixar um pouco de água rolar. Mas, primeiramente, eu tenho que deixar bem claro para vocês, eu não vou dar sentença de quem eu acho que está mentindo, quem eu acho que é inocente, quem eu acho que é culpado. Não vou dar sentença nenhuma. O que eu quero aqui é o seguinte, que fique bem claro para vocês, certo? Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que, se o cara é um estuprador, que ele pague com toda a força e vigor da lei. Certo? Eu quero que, se ela estiver mentindo para se dar bem, que ela pague com toda a força e vigor da lei, mas que a justiça seja feita. Você não pode, por causa de uma mentalidade corporativista, defender uma coisa por alguma identidade de gênero, de sexo. Cara, você mulher que bateu o martelo de dizer a Mariana Ferrer, ela é inocente, ela de fato foi estuprada, e ela não foi, aquilo ali de ser uma jogada, de ser uma mentira. Cara, você já pensou se aquilo ali fica um tipo de, sei lá, moda? Você não tem pai não, você não tem irmãos não, né? Não tem homens na sua família não, que eles possam ser também vítimas de uma situação como essa. Você não pode chegar a ter filhos não, homens que podem também ser vítimas de uma situação como essa. É muito complicado simplesmente dizer que por ela ser mulher, a palavra de vítima dela já pesa como provas. Tem muita coisa complicada naquele caso que eu não quero chegar à conclusão por uma razão simples. Eu não tô com todas aquelas provas que o julgamento traz, eu não sou gabaritado para dar sentença, não sou juiz nenhum, não sou detetive nenhum, certo? O que eu quero é que a justiça seja feita. Eu percebo aí traços mais ou menos assim, burros, né? E até machista de um lado, militante de outro, porque os comentários que se fazem, não, ela era uma digital que queria ganhar popularidade, fez aquilo ali, e como é que você sabe, né, que ela queria de fato aquilo ali? Quando se prova aquela mentira, você pode interpretar, mas você está na cabeça da garota para saber aquilo ali, dizer que simplesmente ela bebeu, o exame deu negativo, depois deu positivo, os vídeos mostram uma coisa e outra. Cara, essas provas, elas são aquelas provas que assim, pode ser, pode não ser. Entende? É uma coisa que pode levar a um lugar, pode levar a outro, é altamente interpretativo. Isso aí é de uma especulação gigantesca e nós estamos lidando com vidas, tanto a vida dela como a vida do cara.
né? A justiça não pode se guiar pela tua ideologia, por aquilo que você quer que seja verdade ou não. Pelo contrário, se você de alguma forma que está me assistindo é um feminista, pense bem, porque é um crime muito sério, estupro. Muito sério, é bárbaro uma coisa como essa. Então, se você vai abraçar uma garota que mais pra frente ela vai se provar como mentirosa, você vai perder moral na luta nobre que você está abraçando. Você precisa defender mulheres que de fato sofreram estupro, que de fato passaram por isso, não algum que possa querer ganhar em cima de uma acusação como essa. Você que é homem, tem raiva aí do movimento feminista, do mimimi que elas podem fazer, seja o que for, e vai defender o cara, cuidado. Cuidado com uma coisa dessa, né? Porque você pode estar defendendo um estuprador, né? E isso aí pode ficar comum, você pode ter filhas mais pra frente, você pode ter mãe, irmãs, isso não se faz. O que a gente tem que querer é que a justiça ela seja feita, ela seja alcançada. Não podemos tomar parte de um lado ou de outro sem chegar a uma conclusão simples, não. Tudo isso aí veio por causa da manchete do The Intercept, em que de forma muito irresponsável, né? Eu vi os stories das minhas alunas lá, eu vi a manchete, eu fui dar uma olhada. Primeiramente que a gente sabe aí que a audiência ela foi editada, né? Todo mundo dizia, não, o juiz ele não foi incisivo, ele não parou quando o advogado estava abusando da garota. Não, pelo contrário. Se você olhar a íntegra lá, o próprio Ministério Público, Santa Catarina, os jornais já estão noticiando aí que ele sim, ele reclamou, entretanto não foi uma reclamação tão incisiva, né? Mas só que ele, pelo menos, mais de 30 vezes, ele conteve o advogado, né, de defesa do rapaz lá, do André. Mas o fato é que o Intercept ele manipulou a notícia, ele foi oferecer para você uma coisa e me preocupa porque meus alunos não se aprofundaram em pesquisar o que era fato, o que era invenção midiática. Estupro culposo não existe na sentença. Não existe no Código de Legislação brasileiro, não existe praticamente naquele canto nenhum. Foi um jogo de linguagem que fez para poder ganhar mídia e repercussão e é uma fake news. É uma fake news naquilo ali. Mas todo mundo começou a divulgar, ficou horrorizado, né? E o juiz passou a ser julgado, divulgaram o WhatsApp do advogado, né? Para poder importunar a vida dele. E, cara, sinceramente, né? Todo mundo tomou um lado. Todo mundo deu uma sentença. A internet funciona como um tribunal e ninguém parou para ver a coisa na íntegra, para ler a sentença, né, que estava disponível, para ver a audiência que foi divulgada depois. Ninguém parou para ver isso aí, simplesmente julgaram. O que nós temos aí é um problema porque nós temos de um lado pessoas que querem imitar, querem lacrar o tempo inteiro, e esse debate só faz as pessoas pegarem mais antagonia, certo? Pela figura oposta e não quererem abraçar a justiça. Cara, a chuva de comentários que se tem lá são até comentários que eles não partem de uma base racional. Eu vi um cara que ele comentou no Twitter e ele disse que aquilo ali não era lugar para uma mulher estar, porque aquele tipo de problema com garota sendo estuprada, sendo drogada e tal, acontece lá. Então não é lugar para uma mulher de bem se encontrar. E eu fico pensando, que imbecilidade de comentário é esse? Se o lugar não é um lugar para uma mulher de bem estar, por que é um lugar para um homem de bem estar? Esse cara, então, ele era um homem de bem, né? Que é isso, cara? Como é que as pessoas frequentam um lugar em que estupros acontecem com certa frequência? Que geração doente é essa? Você vai culpar a garota, né, porque ela foi lá, ela foi drogada, ela foi levada, foi estuprada, porque o ambiente não é um ambiente para que ela esteja. Isso não tem sentido. Está culpando a vítima. Isso não tem sentido, não tem embasamento nenhum, entende? E mais uma vez eu digo, se ela não podia estar lá porque era risco para ela, que tipo de homem vai para um lugar que oferece isso com uma mulher? Né? Que qualidade de homem é esse necessariamente? Então, assim, ela claramente lá, ela mentiu em algumas coisas, ele mentiu muito abertamente em outras, né? Os exames mostraram, só que, galera, pelo amor de Deus, temos que esperar a sentença chegar disso aí, né? Uma coisa muito curiosa do caso do Carrefour é o fato de que aquilo ali foi dado como um atentado de racismo e o cara lá que foi morto, ele transformou-se num tipo de santo, num tipo de herói. A galera começou a lutar por ele, como lutaram pelo George Floyd, né? Sendo que, cara, mesmo o próprio George Floyd, ele estava lá contaminado com drogas, a ficha criminal dele era grande também, era um cara que estava com o pulmão cheio de drogas, estava passando pelo efeito dela, não era necessariamente uma flor que se cheirasse, não. O cara que também que morreu não era, né? Mas a mídia vai dizer que ele é marido errático, né? Marido errático, mas ele era um cara violento, era um cara agressivo. E a gente não tem as conclusões completas através de provas, né, sobre o que aconteceu lá, porque de fato ele começou a agressão, mas a gente não sabe o que ele escutou, né? Não que justificasse,
né? Não que justificasse, mas pense bem, ele pode ter ficado com sangue nos olhos quando ele agrediu outro cara que ficou também com sangue nos olhos e começou aquela pancadaria toda totalmente desnecessária. Mostrou um despreparo gigantesco ali, né? Dois caras agarravam um, bastava imobilizar ele no chão, chamar a polícia, estava resolvida a situação. Mas hoje não, são três criminosos, né? Porque a mulher lá, ela de fato tinha voz de autoridade para mandar eles pararem, mas ela ficou filmando, ela praticamente foi condizente com o crime, quis proibir os outros de filmarem também. Isso não foi possível, né? Ela agora é uma coparticipante também. O cara tá morto, a palavra dele a gente não tem mais como ter acesso para ele dar suas explicações. Né? Agora só temos a palavra dos que ficaram vivos, e isso vai ser muito conveniente, né, para eles. Cara, e detalhe, aquilo ali me pareceu dois monstros, né, tentando bater em um cara que não era santo. Não era santo, né? O cara não tinha nada de herói, não tem nada de Marte, nada, né? A gente não pode, tem que dar nome aos bois. Mas o fato é que o que tem que se olhar para aquela situação e perceber é o seguinte: se é racismo ou se não é, a gente não sabe, porque o racismo é uma postura que se encontra aqui dentro. E as pessoas colocam para fora, mas brancos também são mortos daquele jeito. Pessoas batem nas outras até matá-las, né? Daquele jeito, e dizer simplesmente que matou o cara porque ele era negro, nós não sabemos. Não sabemos, né? Mas dizer e levantar a bandeira foi racismo, nós não sabemos sobre essa lei. Né? Mas a militância, a força da ideologia está aflorando, as pessoas estão lutando por uma coisa e defendendo uma coisa que elas não sabem se é daquele jeito ou se não é. Então, assim, o mais coerente era nós queremos o ideal de justiça. Nós queremos que nossa justiça ela fosse competente o suficiente para que o fato se comprovasse, certo? Pelo que a situação é de verdade. Pelo que ela foi de verdade. Se foi racismo, punição para racista. Se não foi, punição, certo? Nos termos legais da lei. Se foi estupro, punição para ele. Se não foi, punição para ela por mentir. Entende? Mas não, nós queremos que a situação ela tem sua própria realidade, mas queremos que a realidade ela se adeque ao nosso conjunto de ideologia, ao nosso conjunto, né? E para dar um tipo de respaldo àquilo que nós acreditamos. E assim a justiça ela termina por morrer. Né? E nós estamos perdendo uma das mais valiosas tradições da herança ocidental. O fato é que nós queremos uma justiça imparcial, né, para que aquilo que aconteceu sobre eles de forma injusta não venha sobre mim, porque eu quero imparcialidade, eu quero neutralidade. A justiça tem que ser fria. Tem que ser fria. Ela não pode olhar com olhos de emoção, ela tem que olhar com olhos racionais para entender o que aconteceu e que a justiça seja feita. Então, para você que é meu aluno, que estava curioso sobre isso aí, veja bem, eu não tenho posição, não quero dizer que ninguém aí não, se ninguém é vilão, não, nada disso aí não. O que eu quero é que a justiça seja feita e você também deveria querer por isso. Certo? Porque se de alguma forma a justiça passar a ser pauta da pressão social, a ser pauta de uma militância, cuidado que essa revolução logo logo ela te engole. Uma hora ou outra você também vai ser vítima disso, certo? Porque se nós não tivermos uma regra imparcial para todos, essa regra ela vai ter critérios próprios, ela vai ter parcialidade própria. Possa ser que em algum momento você não se encaixe nela. Agora parece que sim, que você está do lado que está gritando mais alto, né? E quando esses gritos se voltarem para você, e quando for você que vacile de alguma forma, né? E quando for algum parente seu, alguma pessoa próxima de você que você ame, justiça, ela tem que ser imparcial. Justiça, ela não tem critérios baseados em nenhum fator, certo? Ideológico como nós queremos que tenha, né? Pelo contrário, tenha honestidade, aceite a realidade da vida e busque por ela. Não tome partido antes de conclusões, certo? Decisivas. Não tome conclusões precipitadas antes de provas, certo? Factuais que cheguem a, de fato, aquilo que aconteceu. Nós temos que ter uma justiça saudável. O ativismo jurídico ele não vai melhorar a nossa sociedade. Praticamente aí tomar um lado ou outro desse aí, ficar brigando, certo? Sendo juiz e árbitro de internet não vai melhorar a situação. Pelo contrário, só aumenta a polarização má de massa que nós temos, pega antagonismo pela visão oposta, certo? Do outro time, e ninguém dialoga, ninguém troca uma ideia, ninguém chega a um fato de conclusão em defesa da justiça. Não, nós simplesmente queremos o que queremos, né? Que o nosso seja o inocente, que o nosso esteja com a razão, que o nosso tenha a verdade. A verdade é um conceito que independe de você. Certo? Ela independe. Pelo contrário, você quem tem que se adequar à realidade que a verdade traz. Fica aqui minha contribuição com esse vídeo, pessoal. Um abraço, deixa aí o seu comentário, curte, compartilhar para quem você quiser. Valeu, galera.